Eu vou falar um pouquinho sobre fazer do nosso companheiro um companheiro de verdade, para aquelas que ainda não têm um companheiro, do seu futuro companheiro, um companheiro de verdade. E eu queria começar só dando uns dados que tem muito a ver com o que a Paty citou, que a gente acredita às vezes que o sucesso ele não pode estar atrelado a uma vida pessoal também de sucesso, né? Como ela citou. E através desses dados, e o que eu acho legal no livro é que ela não só cita dados, ela diz exatamente que dado é esse. Então são dados reais, né? E ela coloca os dados onde o sucesso, muitas vezes profissional, ele depende muitas vezes de um sucesso pessoal. E eu queria ler aqui rapidinho com vocês. Não conheço, ela falando, a Sherry falando, não conheço nenhuma mulher em posição de liderança cujo companheiro não dê apoio total, e digo total mesmo, à sua carreira. Nenhuma. E ao contrário da ideia tão difundida de que apenas mulheres solteiras conseguem chegar ao topo, as líderes empresariais mais bem-sucedidas, em sua maioria, têm um companheiro. E ela continua. Entre as 28 mulheres no cargo de diretorias executivas das 500 empresas de maior faturamento dos Estados Unidos, segundo a Fortune 26 dessas 28, 26 eram casadas. Muitas delas disseram que não teriam o sucesso que tiveram sem o apoio dos maridos, ajudando com os filhos e as tarefas domésticas e aceitando transferências com boa vontade. Em contrapartida, ela dá um outro dado. No estudo sobre profissionais bem qualificadas que deixaram o mercado de trabalho, 60% citaram o marido como fator crucial para a decisão. Falta de participação deles na criação dos filhos e tarefas domésticas, bem como a expectativa de que deveriam ser elas a deixar o emprego. E eu achei isso muito forte, porque a verdade, como a Paty disse, é algo que vai sendo incutido na gente. E eu, por muito tempo, eu acreditava que eu deveria ter que priorizar algo em detrimento de outro algo. E eu percebi que não, que é possível sim a gente ter um sucesso, né, muitas vezes profissional, e juntamente com isso ter um sucesso na nossa família. E quando ela fala sobre fazer do seu companheiro um companheiro de verdade, quando eu li esse livro, veio a calhar muito para mim. Porque eu li nas minhas férias do ano passado, o meu bebê, né, sem ser esse, tá na barriga, outro bebê. O outro bebê estava com 9 meses, e eu estava bem na fase onde eu ia parar de cuidar dele 100% do meu tempo para voltar para a minha vida profissional, para aquilo que eu amo, né? Fazer também. Também amo ser mãe, calma, gente. E eu estava assim numa luta interna, porque desde o dia que o Lucas nasceu, eu acreditei que eu tinha que ser aquela que ia dar, enfim, tudo para ele. O tempo quem ia doar era assim eu, porque esse é o papel da mulher. Era algo que estava muito em mim. Era assim, eu não posso exigir isso do meu marido. Meu marido tem as tarefas dele. Eu tenho que ser essa mulher. Eu tenho que ser a mãe que vai dar conta de tudo. Eu tenho que abrir mão das vezes daquilo que eu quero fazer para estar com o meu filho. Enfim. E eu comecei a ler e aquilo começou a me... Ixi, peraí que eu tô fazendo um trem meio errado aqui. E eu comecei a conversar com meu marido sobre como a Paty fez, sobre o que eu estava aprendendo. E, gente, era impressionante. Todas as vezes que ele ficava por um tempo, né, com o nosso filho, isso nesse início, porque agora eu mudei, eu vou dizer o que aconteceu. Todas as vezes que ele ficava com o nosso filho, ou que ele, né, estava ali, a verdade é, sendo pai, eu agradecia por isso. Então eu chegava em casa e falava, amor, obrigada. Nossa, você me ajudou tanto. Obrigada que você ficou hoje com o nosso filho. Obrigada. A sensação que eu tinha é que ele estava fazendo um favor para mim, porque aquilo era o que eu deveria estar fazendo como mulher, como mãe. E eu comecei a pensar e eu falei, tá aí. Que bom, vai ser o momento de eu mudar isso. E eu comecei a conversar com ele e mostrar para ele que assim como eu era mãe, ele era pai. E assim como ele tem sonhos, né? Eu também tinha sonhos.
E que se ele me ajudasse na criação do nosso filho, que se ele também doasse o tempo dele, assim como eu, se ele também me ajudasse nas tarefas domésticas, né, tudo ia ser diferente. Gente, e a mudança foi impressionante, assim, maravilhosa. Eu gostei quando eu fiquei com esse capítulo, porque eu sabia que eu ia poder falar um pouco da minha experiência com isso, né? E eu percebi como isso fez bem a ele também, porque ele vai ter muito mais relacionamento com o nosso filho, né? Ele vai ser, e aí nesse capítulo ela traz dados onde filhos que têm pais presentes, eles são muito mais saudáveis psicologicamente, eles dão mais certo nos estudos, eles futuramente vão ser profissionais melhores. Então, gente, olha só. E o que eu percebi? Eu lembro que antes de eu ter filho, tinha uma brincadeira que fazia assim, né? Ah, o fulano nunca trocou a fralda do filho dele, todo mundo e rindo e tal. E eu falava, gente, as pessoas estão rindo. Aí amor, você vai trocar a fralda do Lucas, tá? Assim. E eu fiquei pensando, e se fosse o contrário? Será que as pessoas iam rir? Gente, olha, a alemã nunca trocou a fralda do filho dela. Não, ia ser assim, o quê? Ia ser aquele. Então eu comecei a perceber que as pessoas, elas levam tudo isso muito natural, né? O pai nunca trocou a fralda do filho dele, olha que natural. Não, isso não é natural. Não é bom que seja assim. Provavelmente essa mulher, ela tá sim cansada, né? Ela gostaria dessa ajuda. E antes de eu ter o filho, eu lembro que eu ficava pensando nisso. Não, isso aí eu não vou errar. Isso aí eu vou. E eu achei engraçado que as primeiras vezes que eu deixei o Gabriel dar o primeiro banho, aí lá eu filmando, o menino afogando, gente. O negócio estava horrível, o menino todo assim, ele colocava a fralda toda errada, depois vazava. Só que eu descobri que eu tinha que deixar ele fazer do jeito dele, ele nunca ia fazer do meu jeito. E esse é o problema. Muitas vezes nós somos mulheres muito críticas, entendeu? Então a gente fala assim, não, tá fazendo errado, deixa que eu faço. Então é um pouco assim, às vezes, da mulher, não, deixa que não que eu faço, deixa que eu resolvo, eu dou conta disso, não precisa. Porque ele não vai fazer do seu jeito, ele vai fazer do jeito dele. Ele vai trocar a fralda do menino do jeito dele. E se ele não errar várias vezes, ele não vai acertar. Então deixa ele pôr errado, vai vazar, aí ele vai ver que vazou, aí ele vai aprendendo. O menino não vai morrer afogado, você tá ali, qualquer coisa, você... Não precisou, foi rápido, o menino só... Esse dia ele percebeu. Dá banho super bem hoje em dia. Mas eu percebi que eu falei assim, eu preciso deixar ele ser pai, porque tem isso também. Não é só, muitas vezes, a sociedade, os homens que não querem ser pais. São as mães que não deixam os pais serem pais. Porque você acredita o seguinte, não, isso é comigo. Ou você não vai saber fazer do jeito que eu faço. E eu percebi que isso estava me trazendo... Gente, chegou o ponto do meu corpo ter algo que o médico falou, olha, você está com isso porque você está muito estressada. Porque eu queria ser a super mulher, porque faz tudo, chega linda, o marido chega, está maravilhosa, ela é cheirosa, e comida eu nunca fiz, não, eu não sou boa de cozinhar, isso não. Mas eu queria ser tudo, mas eu queria dar conta de tudo, eu queria também ajudar quando tinha conferência, eu falei, peraí, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. E foi quando eu sentei com meu marido, eu falei, eu preciso mais de você. E hoje, gente, eu acho super legal, não sei vocês, mas assim, ele que faz o mercado lá em casa. Gabriel sempre vai no mercado. Quando eu fui no mercado, ele, não, amor, nem aí não, você está errado, vem cá, é outra aqui. Eu achei isso tão legal, porque é uma divisão de tarefas. E isso de uma forma que é bom para mim e é bom para ele. Eu não estou aqui levantando a bandeira de que mulheres, a partir de agora, façam seus maridos. Peraí, você está feliz, né? Às vezes cuidando de tudo, sendo ótimo. Mas a verdade é que tem muita mulher insatisfeita, muita mulher triste, muita mulher cansada por não ter no seu companheiro um companheiro de verdade. E tudo, gente, a gente resolve na comunicação. Então, aquelas que já têm um companheiro, conversem com seus companheiros se a forma que está não está sendo boa. Mostre para ele, né? Eu lembro que assim, eu lembro, para eu conversar isso, parecia que eu estava assim, não, eu estou errada, eu não posso pedir isso. Eu não posso falar isso para ele.
não, mas não devo. Eu falei assim, eu não estou feliz assim, eu preciso ter mais tempo, eu também quero me dedicar às outras coisas, eu também quero fazer um monte de coisa legal, porque eu ficava assim, não, mas ele tem tal responsabilidade, mas eu também queria ter algumas outras responsabilidades. E que hoje eu tenho, então hoje eu vejo, assim, eu estou no período da minha vida onde eu estou mais realizando sonhos, onde eu estou mais fazendo acontecer. E eu penso, sem ele, sem o papel dele, sem o posicionamento dele, sem toda essa comunicação, isso não teria sido possível. Eu continuaria da forma que eu estava. Se eu estivesse 100% feliz no meu papel, né, como mãe e dona de casa, e não aspirasse a outras coisas, ok, gente, não tem problema nenhum. Né? Aqui a gente, claro, ela acaba falando um pouco sobre carreira, sobre vida profissional, mas até ela no livro coloca, gente, não é um padrão, não é que todas as mulheres têm que aspirar a isso, ou têm que desejar isso, mas aquelas que desejam, façam acontecer. E esse fazer acontecer parte muito disso, de você ter a coragem mesmo de chegar para o seu companheiro e colocar para ele, olha, preciso mais, né? E isso, gente, é algo que vai fazer bem à família, né? Eu achei super legal. Infelizmente, o marido da Sherry faleceu, né, ano passado. Mas aqui ela conta muito as experiências dela e do marido. E é incrível, porque os dois são mega power. Gente, eles dão conta dos... São 4 filhos, eu acho. 3 ou 4 filhos. E eles dividem as tarefas. E eles... Ela falou, não que o meu casamento seja perfeito. Não é, a gente tem nossas desavenças e tudo mais. Mas a gente conseguiu, de alguma forma, ser companheiro um do outro, ajudar um ao outro. Então, assim como eu quero que o meu marido seja feliz e conquiste todos os sonhos dele, esse também deve ser o desejo dele. E quando a gente deseja isso, é importante a gente comunicar isso, né? E só para finalizar, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Ah, tá. Agora falando um pouco também para as solteiras, né? Tem um momento que ela fala assim, depois que você encontrar o cara certo, saiba que ele não está 100% pronto. E eu achei isso muito legal, porque às vezes, assim, quando a gente está solteira, a gente pensa, não, aí quando eu encontrar, aí vai vir aquele homem que não sei o quê, e tararau, e aí ele já vai saber... Não, vocês vão precisar se comunicar, né? Então, assim, saiba que mesmo quando você encontrar essa pessoa, ele não vai estar 100% pronta, você não vai estar 100% pronta, né? Quantas coisas eu ainda quero mudar, tantos aspectos eu ainda posso ser melhor, né? Então, assim, outra coisa que eu achei muito legal, que ela fala, né, até para as solteiras, essa síndrome que a mulher tem de querer, no início do relacionamento, ser aquela... Eu não sei, vou colocar uma palavra, mas não é, né? Mas assim, mulherzinha, aquela perfeita, né? Assim, e eu lembro, no início do meu relacionamento com o Gabriel, ele teve uma experiência, gente, com Deus. E Deus falou pra ele, ó, você vai ter que ter paciência com ela. E aí ele veio me falar isso. Uma semana. Aí ele, olha, Deus me falou isso. Eu, Por que Deus falou isso? Tipo assim, de mim? E aí, depois de um mês, ele logo viu, entendi por que Deus falou, pra eu ter paciência. Mas assim, de alguma forma eu queria ser perfeita, eu queria mostrar que não... Por exemplo, eu não tenho um jeito, às vezes, muito delicado, né? Mas no início do relacionamento, eu era tão delicada. E aí ela fala no livro, não tente parecer o que você não é, né? Seja você. Então, tanto para aquelas que já têm um companheiro, para aquelas que ainda não têm, saiba que é possível a gente mudar aquilo que não está nos satisfazendo, né? Na área que for. Então, se hoje você tem um companheiro e ele não está, enfim, te dando o suporte que você acredita que ele poderia te dar como marido ou como pai, né? Ou nas tarefas de casa, né? Nas tarefas domésticas, coloque isso, fale sobre isso, né? Se você ainda não tem um companheiro, quando ele chegar, converse sobre isso. Antes de vocês se casarem, né? Converse. E aí, como é que vai ser quando a gente se casar, né? Quem que vai fazer tal coisa? Quem que vai fazer a outra coisa? Isso é importante. Então, assim, esse capítulo foi como o livro inteiro, né? Mas, assim, para mim, mexeu muito comigo e me fez realmente
mudar a forma que eu estava enxergando o meu parceiro, que acho que essa é a verdade, a palavra é essa, o meu parceiro, né? Eu estava enxergando ele ali só às vezes como o meu marido, mas na verdade ele é o meu parceiro e que pode fazer acontecer junto comigo. É isso. É engraçado, assim, porque o livro vai falando, ele vai tratando de diferentes aspectos, né, da mulher na sociedade. E ela, acho que o trabalho maior é essa introspecção, assim mesmo, do que você, de como as coisas estão dentro de você. E a parte que a gente escolheu, para mim, é o mito de fazer tudo. E eu achei engraçado, porque quando a gente decidiu o capítulo, eu não tinha lido essa parte ainda. Eu falei, beleza, né? Sem problema. Mas então, eis que, né? O livro, esse capítulo fala de fala muito da mulher e a maternidade. Eu falei, e agora? Porque, enfim, eu tô casada há 3 anos, eu não tenho filhos, meu marido tem 3 filhos e 5 netos e um a bordo. Né? Então, assim, já somos uma família gigante. Não sei ainda sobre a minha parte. E foi engraçado até a nossa disposição aqui, porque eu virei para a Paty e falei assim, olha que engraçado, somos todas casadas, mas temos 2 mães e 2 não mães. E elas estão em idades parecidas e nós estamos em idades parecidas, assim. E mesmo assim, são coisas diferentes, vivências diferentes que cada uma tem. Mas nessa coisa do mito de fazer tudo, eu fiquei pensando muito sobre, até na minha vida como solteira, nessa necessidade que muitas vezes a gente tem de estar em vários lugares ao mesmo tempo, de fazer diferentes coisas, diversas coisas, todas ao mesmo tempo. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que... Eu sou um pouco indecisa. Eu lembro que Thaís e eu, nós somos amigas há muitos anos, e eu falava para ela assim, amiga, vamos tal lugar hoje? Aí ela, vamos. Dava 1 hora, quando 1 hora, eu falava, não, vamos em outro lugar? Aí ela, vamos. Aí eu falava, você não dá opinião? Aí ela, amiga, para mim tanto faz. Aí eu queria que alguém me ajudasse, né? Para fazer algo assim. Mas nessa coisa de fazer tudo, ela vai falando muito, eu separei por 5 pontos para pensar em como essa cultura do fazer tudo ao mesmo tempo, tudo junto, misturado, está muito intrínseco dentro da gente. E uma das coisas que ela fala logo no começo, ela não usa essa palavra, mas ela vai falando muito sobre uma coisa que é chamada cultura da escassez. Que isso está tão imbuído dentro da gente que a gente nem percebe. O que é a cultura da escassez? Estamos sempre preocupados com aquilo que não temos. Estamos sempre preocupados com aquilo que não fazemos. Estamos sempre preocupados com o não alguma coisa. E, na verdade, a gente não olha para tudo aquilo que temos, que fazemos, que fizemos, que ainda queremos. E quando a gente começa a pensar muito nisso, e isso, como eu falei, é uma cultura, isso está dentro da gente. Inevitavelmente a gente entra por um outro processo, que é o processo de comparação. Então, bom, quem me conhece, eu já usei esse exemplo várias vezes, mas como a Shayla falou que ela não é muito delicada, já é diferente da Thaís. Então, desde que a gente começou a andar junto, eu falava, gente, ela é tão delicada, né? E assim, eu sou meio bruta, digamos. Mas digamos que a delicadeza passa um pouco longe. E eu sempre olhava para ela, ou olhava para outras mulheres e falava assim, cara, por que eu não consigo ser assim, né? E ao mesmo tempo, quando eu tentava ser mais doce, o troço não saía muito certo. E enfim, acaba que a gente entra num conflito com essas coisas. E por mais que nós tenhamos coisas, e nós façamos coisas, e nós vivamos coisas, nós nunca estamos satisfeitas. Porque, na verdade, aquilo que a gente quer, a gente não vive. Porque a gente olha para trás e fala, isso eu não tenho. Aquilo eu não consegui, aquilo eu não fiz. E isso permeia por tudo. Então, muitas mulheres, elas pensam assim, não sei, são casos diferentes, né? Como eu falei, eu não tenho filhos, mas ainda não sei. Então, às vezes eu olho e falo assim, tá, eu não posso entrar na paranoia do, eu não tenho filhos, eu não vou ter filhos. Mas e se eu não casar? E se eu não? E se eu não?
quando a gente pensa muito no que eu não posso ou aquilo que eu não faço, na verdade a gente entra num estado de imobilismo em que você para que as coisas aconteçam, mas na verdade nada vai acontecer, porque você não está se movendo para aquilo que você deseja. Então, como a Paty falou, por exemplo, no testemunho dela a respeito do piano, durante quanto tempo ela esperou para tocar piano? Às vezes ela vai chegar lá na frente e vai virar e falar assim, isso é legal, mas nem quero. Ou ela pode chegar lá na frente e falar, caramba, eu gostei demais disso, eu quero fazer mais, eu quero estudar mais. Então, são coisas que a gente vai vivendo que acaba que a gente começa a preocupar muito com o fato do não ter. E por mais que a gente seja grato a isso, a gente não olha para dentro. E aí isso entra dentro da vida pessoal e diretamente afeta a nossa vida profissional. Porque eu fico muito preocupada com o meu trabalho e eu esqueço da minha vida pessoal. Ou eu estou muito preocupada com a minha vida pessoal e esqueço do meu trabalho. E acaba que a gente não faz nenhuma coisa, nem a outra coisa. E fica com aquela sensação eminente e constante do eu não consegui fazer. Eu preciso fazer e eu não fiz, eu precisava ter feito e não consegui. Você chega em casa frustrada, você desconta no seu marido, você desconta no seu pai, você desconta nos seus filhos. Porque a frustração, na verdade, está dentro da gente. Por algo que a gente tem que olhar e falar, eu estou grata porque eu tenho isso. O que eu quero daqui para frente? Tem mais? Tem mais. Então vamos atrás desse mais. E uma outra coisa que ela fala, bom, eu falei um pouco, que é a questão da comparação. E a gente não compara só com a nossa amiga que é linda do lado. Ela é delicada do lado. Nós nos comparamos com os homens. E a gente olha para eles e, de certa forma, a gente pensa, por que eu não posso? Por que eles podem? Por que eu tenho que pedir para o meu marido cuidar do nosso filho? Por que ele não pode? Por que eu tenho que... Por quê? Né? São tantas coisas que ela fala muito a respeito disso, que a gente entra nesse processo de comparação e a gente deixa de querer e conquistar coisas profissionais e pessoais que movem e nos mobilizam em determinadas e diferentes áreas da vida. Então ela dá uma estatística, vocês já viram, todo mundo falou sobre estatística aqui, o livro é recheado de dados. Cerca de 65% das famílias americanas em que os pais e as mães trabalham fora, somente as mães são questionadas e criticadas pela sua participação na família e na criação dos filhos. O que acontece? Como eu falei, eu não vivi isso, mas eu já vi isso acontecendo. Em que a mulher, ela tem o trabalho dela, ela tem a carreira dela, e ela engravida, e ela, enfim, no Brasil nós temos a licença maternidade de 4 meses, em alguns casos são 6 meses, em outros países é 1 ano, mas nos Estados Unidos, que é a realidade que ela conta aqui, é apenas 1 mês de licença maternidade. E é o único país desenvolvido em que isso acontece. Mas no Google, onde ela trabalhava, o Google em especial, ele dá 3 meses de licença. Mas ela chegava ela chegou a um ponto, depois do nascimento do primeiro filho, em que ela se sentia cobrada por aquilo que ela estava fazendo. Que ela era apaixonada por aquilo, ela era apaixonada pelo negócio dela, era apaixonada por aquilo que ela estava fazendo, mas ela era, de certa forma, questionada e vista como alguém que não cuidava do filho. Simplesmente porque ela estava passando tempo, digamos, demais dentro da empresa e pouco tempo com o filho. Mas as estatísticas também mostram, e essa parte eu achei muito interessante, que as mulheres e as famílias que trabalham fora, em nada diferenciam em termos de crescimento e educação dos filhos dos pais que trabalham, dos pais que pelo menos um deles fica em casa o tempo todo. A grande diferença é a qualidade de tempo que as mães dão aos filhos, ou os pais dão aos filhos. Porque muitas vezes, tem um dado no livro que eu achei interessante, agora eu procurei aqui, mas eu não vou lembrar. No início, metade do século passado, eles começaram a fazer pesquisas a respeito do tempo de qualidade que as famílias tinham com os filhos. E incrível que hoje nós tenhamos
acho que é cerca de 20% sim, 20% mais tempo para as nossas famílias do que há 50, 60 anos atrás. E a gente acha que é o contrário. Só que qual é a diferença hoje? A tecnologia, ela entrou dentro das casas e o trabalho não está só mais lá no escritório. Ele está na palma da sua mão. E essa realidade muda tudo. Eu já falei nos outros GTs, quem anda mais perto comigo sabe que eu tenho um terceiro braço. Meu marido vive brigando comigo. E toda vez que eu pego no telefone, ele olha para mim e fala assim, tá, você está indo para onde agora? Aí eu juro que eu tento. Toda vez que a gente vai viajar, eu prometo que eu vou colocar no cofre, mas não dá, né? Enfim, eu tento. Mas o fato essa coisa de tentar, dessa comparação constante, cria da gente um sentimento de que nós temos que ser perfeitas, quando na verdade não. Como a gente falou no GT passado, a imperfeição ela faz parte e não tem nada de errado com isso. A única coisa que a gente precisa saber é que nós temos que estar 100% naquilo que estamos fazendo. Porque na medida em que a gente entende a plenitude daquilo que eu faço, se eu estou com o Lucas 5 horas e ela está ali 5 horas com ele. Ele sabe que ele tem a mãe 5 horas. Se você está com seu marido por 2 horas, esteja com seu marido por 2 horas. Esteja presente. O grande mal da nossa sociedade hoje, talvez das famílias, é que nós não estamos presentes. A gente não está ali. A gente não está aqui. A gente está com tanta coisa na cabeça que a gente pensa agora a respeito de algo, mas daqui a 5 minutos você já não está mais. Você não está mais presente. Então, eu falo que algumas semanas atrás, uma amiga, o telefone dela estragou e ficou, acho que mais ou menos 1 mês sem WhatsApp. Falei para ela, como você consegue viver, querida? Porque preciso de desintoxicação. Mas eu falei, como que você consegue? Porque hoje em dia, é básico, não tem... Ela falou, Ju, você não tem noção de como melhorou meu relacionamento com as minhas filhas. Eu falei, é sério? Ela falou assim, antes era um negócio assim, mamãe, vem aqui pegar um negócio pra mim. Mamãe, olha como eu tô bonita, mamãe. E ela, já vou. Mamãe, mas vem agora. Ela, que saco, eu já vou. E agora ela assim, agora minhas filhas me chamam. E eu falo, oi, querida. Gente, é tão pequena. Quantas são mães aqui que acontece dos seus filhos chamarem e o celular não deixar você ir lá no momento? Não é? Gente, a gente só tem que pensar que é o seguinte, não vamos voltar a viver como em 1954, 1962. Nós vivemos no século 21. A tecnologia vai continuar na palma das nossas mãos. É uma questão de decisão, de como a gente vai usar essa tecnologia, de como nós vamos estar presente dentro de casa. E, bom, eu falei muita coisa. Mas a gente precisa aceitar, só para fechar, a gente precisa aceitar quem nós somos e como nós somos. Essa aceitação, ela passa por um processo de autoanálise, ela passa por um processo de autoconhecimento e de virar para a gente e falar, eu vou ter que escolher naquilo que eu vou ser perfeita. Porque eu posso ser perfeita no meu trabalho, estar presente no meu trabalho, fazer o meu trabalho naquela hora, naquele momento, e das 17 horas eu virar para o meu chefe e falar, muito obrigado, amanhã eu estou de volta, eu saio dali, eu chego na minha casa e eu estou presente. Da mesma forma, dentro de casa, em outras reuniões, com os amigos, na igreja, enfim, aonde a gente estiver, é importante que a gente tenha esse entendimento que a gente precisa estar presente. Eu achei muito interessante uma coisa que ela falou a respeito do sucesso. Ela diz assim, que sucesso é fazer as melhores escolhas que pudermos e aceitá-las. E muitas vezes a gente faz escolhas e a gente não
gosta das escolhas que a gente fez. E a gente se arrepende dessas escolhas. E ela fala assim, bom, eu parafraseei, mas ela fala assim, por que o sucesso ou as escolhas de outras mulheres nos incomodam? E a resposta dela foi, porque não nos sentimos totalmente à vontade com as escolhas que fizemos. E a pergunta que a gente tem que fazer muitas vezes não é, eu consigo fazer 10 coisas ao mesmo tempo. É, o que eu posso fazer plenamente agora que vai ser bom para mim e para minha família. Então, é um processo de aceitação, é um processo de conhecimento. Esse livro mexeu muito com a gente, de diferentes formas, a gente conversou um pouco a respeito, mas a gente termina a leitura do livro com a convicção de que ainda há muito para a gente fazer acontecer. E há muito para cada uma de vocês fazer acontecer. Seja na casa, seja na família, seja no trabalho, nos relacionamentos, ainda tem muito para a gente fazer. Tem muitos sonhos que a gente precisa tirar daqui de dentro, para viver cada um deles. Ok? É isso. Então a gente vai fazer... Tá. Então a gente vai fazer uma... as outras que já vieram aqui já sabem. A gente faz nós vamos fazer grupos de discussão agora para a gente trocar uma ideia sobre tudo aquilo que a gente falou. Eu queria só que as líderes se posicionassem, por favor. Fiquem em pé. Então é o seguinte, nós vamos dividir em grupos, cada grupo no máximo de 6 pessoas. De 5 pessoas. Para que a gente tenha tempo de discutir, de conversar. 6? No máximo 6. A gente vai conversar um pouquinho. Fiquem à vontade, vocês estão com amigas, se quiserem ficar perto, se não... As coordenadoras, as líderes, elas só vão intermediar vocês, conversar com vocês, para a gente não perder muito tempo, porque quando a gente começa a conversar, parece meio estranho agora, mas já vocês vão ver que algo diferente acontece.